Então, como eu havia falado anteriormente, né, o objetivo agora dessa seção 3.14 é obter o coeficiente de transferência de calor, né? E nós vamos fazer isso primeiramente para o escoamento laminar, desenvolvido num tubo circular, tá? E primeiramente também para a condição de contorno de fluxo prescrito, né, que vai vir logo na sequência. Mas antes vamos ver aqui a equação da energia, tá? A equação da energia na forma diferencial para o escoamento interno, né? A gente já fez a derivação do perfil de velocidade no escoamento desenvolvido, né? E foi aquele perfil parabólico. E nessa situação de escoamento desenvolvido fluidodinamicamente, né, duas coisas são ditas. A primeira é a condição que define, né, o escoamento plenamente desenvolvido, que é a velocidade, a componente da velocidade na direção x, ou seja, a componente u, não variar com x, né, ou seja, o perfil de velocidades é congelado, né, tem um formato congelado, é aquele perfil parabólico. E, claro, em decorrência disso, a componente da velocidade na direção r, né, o v, é zero, certo? Porque o perfil só depende de r, né, e eu só tenho a componente u dependendo de r. Tá? A equação governante é essa daqui, ó, tá? A equação da energia na forma diferencial para coordenadas cilíndricas. Tá? A única coisa que difere, na verdade, é esse divergente do fluxo aqui, né? Que seria o laplaciano, que lá, para a direção radial, que lá em coordenadas cartesianas, como a gente viu, era um d2t seria na direção y aqui, por exemplo, né? Um d2t dy2, mas aqui a gente tem coordenadas cilíndricas. Tá? Então, esse v ser igual a zero, ele corta esse termo daqui, certo? Ele está caindo fora esse segundo termo porque o v é igual a zero. Uma outra hipótese que nós fazemos é que nós estamos desprezando a condução axial no fluido, certo? Lembra lá naquela análise que a gente fez de puxar o fio, né, de puxar a placa e tal da laminação? A gente tinha o número de Peclet, né? O número de Peclet é exatamente essa competição entre a condução, né, molecular, né, na direção axial e o efeito advectivo na direção axial. Tá? O que nós estamos dizendo aqui, né, e eu falei isso só para chamar a atenção para a condução axial, é que essa condução axial, a condução de calor na direção x, ela é desprezível. Tá? O efeito de condução ele é muito mais importante na direção radial. E por isso nós vamos desprezar esse termo aqui. Tá? Então, o termo de derivada segunda da temperatura com relação a x foi desprezado, né? Porque a condução axial no fluido ela é muito pequena, ela é desprezível. Tá? Ela é mais importante é a advecção e importante também é essa condução de calor na direção radial. Tá? Então, ela vai ser desprezada. Tá bem? Então, com isso, né, nós podemos substituir aqui, ó, o perfil de velocidades. Né? Notem que o perfil de velocidades da componente U, né, ele aparece aqui, ó, tá? Ele aparece nesse termo aqui. Tá? Então tem U dt dx, né? Esse U vai aparecer aqui porque eu estou no plenamente desenvolvido. Tá? Então eu vou substituir aqui, né, duas vezes a velocidade média vezes 1 menos R2 sobre R2 foi substituído aqui, tá? Tá certo? E aí notem que nós temos nessa equação diferencial parcial uma derivada segunda da temperatura em R, do termo de condução, e uma derivada da temperatura em x do termo advectivo, do transporte da energia com a velocidade. Essas duas coisas se igualam. A gente pode olhar para a equação e entender essa relação entre os efeitos. Né? A energia que entra por condução, né, pela parede do tubo, ela é transmitida por convecção pelo escoamento, certo? Existe esse equilíbrio entre os termos, né, da equação da energia. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a presença desse dt dx. Né?
é a presença desse dt dx. Na situação de escoamento desenvolvido, esse dt dx ele já apareceu para nós. Tá? Ele apareceu alguns slides atrás, alguns clipes atrás, para as condições de fluxo de calor prescrito e de temperatura prescrita. Né? Na condição de fluxo de calor prescrito, o que nós deduzimos a partir da condição de escoamento desenvolvido, que era derivada do T estrela com relação a x ser igual a zero, era que para essa condição de fluxo de calor prescrito, o ΔT ΔX é igual ao dTm dx. Né? Isso a gente viu lá atrás. Tá? Se vocês voltarem alguns slides, vocês vão ver isso lá. E mais do que isso, né? O ΔT ΔX é igual ao dTm dx, e o dTm dx nós obtivemos a sua expressão a partir de um balanço de energias macroscópico no escoamento. Tanto que, para a condição de fluxo de calor prescrito, o ΔT ΔX, que é igual ao dTm dx, era igual a uma constante, que é o fluxo vezes o perímetro sobre o ponto Cp. Né? Então, se eu substituir agora isso daqui, né, para essa condição de escoamento desenvolvido para fluxo de calor constante, eu tenho como integrar essa equação aqui facilmente. Tá? É exatamente isso que está sendo feito aqui. Ó. No caso de fluxo de calor constante, a análise do regime desenvolvido fornece o seguinte: ΔT ΔX é igual a dTm dx, que é o perímetro fluxo no ponto Cp, que é uma constante. Tá? Então, ficou muito fácil, porque agora o que está aqui, ó, esse perfil de velocidades, né, ele depende de R, tudo bem, eu vou poder integrar em R, mas ele está sendo multiplicado por uma constante, não mais por uma derivada parcial. Tanto que o que era EDP, o que era EDP, derivadas parciais, virou uma DO, tá? Porque agora tudo só depende de R, certo? Então fica fácil de integrar, e notem aqui, eu já estou na condição de fluxo de calor constante, tá? Primeiro a gente faz para o fluxo constante, e depois a gente faz para a temperatura de parede constante, tá bom? Então, isso aqui é bem importante para que a gente possa integrar essa equação e calcular o perfil, tá, de temperatura. Então, vamos integrar agora essa equação, vamos integrar ela em R. Então, integrando duas vezes, né, eu tenho o meu perfil de temperaturas, que depende de R e depende de X. Ora, ele depende de R porque a integração foi em R, mas ele depende de X também. E por que ele depende de X? Ele depende de X porque, apesar do dTm dx ser constante, né, aqui nas condições de contorno nós vamos aplicar uma temperatura que depende de X. Né? Lembra que na condição de fluxo prescrito, os dois perfis eles eram paralelos, né? O de Tm e o de Ts de X. Né? Então a dependência de X vai entrar por aí. Tá? E aproveitando que a gente está falando de condições de contorno, né, eu preciso de condições de contorno para conhecer essas duas constantes de integração. Tá? Então, eu vou usar essas condições aqui, né, que são semelhantes às condições que foram usadas para a gente determinar o perfil de velocidade, as constantes da integração do perfil de velocidades. Eu vou dizer que na parede a temperatura é uma função de x, a temperatura da parede que depende de x, né? E em R igual a zero, eu vou dizer que eu tenho a temperatura com um valor finito. Né? É isso porque eu sei que fisicamente, né, não pode existir nenhuma indeterminação matemática em R igual a zero, que é o que esse termo aqui me fornece, certo? Se eu coloco um ln de zero aqui, isso vai me dar uma indeterminação, mas eu sei que fisicamente existe um valor finito de temperatura na linha de centro. Então a única maneira desse termo aqui não existir, né, é essa constante ser zero, certo? Então essa constante de integração C1 vai ser zero justamente para evitar que uma indeterminação matemática aconteça, certo? Porque eu sei que o valor de temperatura na linha de centro é um valor finito. Né? Uma outra forma de resolver essa integração seria, por exemplo, eu aplicar como condição de contorno em R igual a zero uma condição de simetria, ou um dt dr em R igual a zero, certo? Aí isso já sairia, né? Na primeira integração eu já seria capaz de eliminar a constante C1, tá? Mas o resultado das duas possibilidades, né, dizendo que o T é um valor finito
e aí forçando o C1 ser igual a zero ou aplicando a condição de simetria, vão me levar à inexistência desse termo aqui, tá? De log, que nem foi lá no perfil de velocidades. E aí, aplicando a primeira condição de contorno, né, que é essa daqui, nós temos o nosso perfil de temperaturas, que é um perfil de quarta potência, né? Não é um perfil quadrático parabólico, tá? É um perfil de quarta potência. Então aqui está a dependência dele com relação a R, e aqui está a dependência no TS com relação a X, né? Uma vez que esse termo aqui, né, é uma constante. E eu posso simplificar esse termo aqui se eu substituir a definição do dTm dx, que é uma constante aqui, né? Ele fica mais enxuto aqui, tá? Fica 4R sobre K vezes fluxo na parede, né? Ele fica mais enxuto ali, tá? Então, de posse do perfil de temperaturas, eu posso agora calcular o que eu quiser. Eu posso calcular a temperatura média de mistura, por exemplo, né? Usando aquela definição matemática que a gente viu lá nos slides iniciais, certo? Que é a seguinte, ó, eu posso, por exemplo, integrar esse perfil junto com a velocidade aqui no produto, né? No elemento de área 2πrdr, eu posso integrar esse perfil. Então, se eu substituo o perfil de U, que é parabólico, e o perfil de T, que seria de Rx aqui, tá, pessoal? O perfil de T, que é quadrático, né? Aqui, tomo esse produto e integro, eu obtenho essa expressão aqui, ó, tá? Então, o Tm de x, o que vai resultar, né? Tm de x, Ts de x menos 11/24 avos fluxo vezes raios sobre K, tá? Então, isso é como a minha temperatura é uma expressão para a variação da temperatura, tá? Então, se eu olho para essa expressão aqui, ó, e se eu olho para essa expressão aqui, né, notem que aqui elas estão meio trocadas, mas eu vejo que o H está aqui dentro, certo? Tá? Eu vejo que o H está aqui dentro, ou seja, eu tenho uma expressão que envolve temperatura média de mistura, temperatura da superfície e fluxo, né? Eu tenho a minha lei de resfriamento de Newton escondida aqui dentro, certo? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é isso daqui, ó, né? O H é definido como fluxo sobre Ts menos Tm, e aquela expressão era Ts menos Tm igual a 11/24 fluxo R sobre K. Isso significa que o H é 48 onzeavos, né, de K sobre D, certo? Tá? Então, basicamente, né, eu posso definir o número de Nusselt aqui agora como sendo HD sobre K, né, que o número de Nusselt vai ser 48 sobre 11, que é 4,364. Então, para a condição de fluxo de calor prescrito, né, com escoamento laminar desenvolvido em um tubo circular, né, o meu número de Nusselt é 4,364. Ou o H é 4,364 vezes K sobre D. Tá? Aquele valor constante do H, né, nessa região aqui, né, de escoamento plenamente desenvolvido, para a condição de fluxo de calor prescrito. Tá? Então, só para juntar aqui as ideias, né? A gente já vai ver para a temperatura prescrita, mas no escoamento plenamente desenvolvido laminar num tubo, o fator de atrito 64 sobre Reynolds, o número de Nusselt para fluxo prescrito 4,364, tá? Que é aquele valor constante que a gente vinha falando desde o início, tá bom? Então só tem uma questãozinha aqui de nomenclatura, né? Que é o número de Nusselt, né? Ele é local e ao mesmo tempo é médio, porque ele é uma constante, né? D é o diâmetro característico, o diâmetro é o comprimento característico, e H é o subíndice que significa fluxo de calor constante, tá? Porque vai ter um outro valor do número de Nusselt para condição de temperatura constante, temperatura prescrita, tá? Então, H significa fluxo prescrito constante. Essa é a nomenclatura que a gente vai usar, tá bom? Então, no próximo clipe a gente fala da outra condição, que é de temperatura prescrita, tá bom? Do escoamento desenvolvido.